Tem uma coisa estranha que acontece quando a gente cresce. A gente para de prestar atenção nas coisas simples porque acha que já entendeu tudo. Mas os desenhos animados nunca pararam de tentar te lembrar de algumas verdades. Só que agora, adulto, com a cabeça cheia de contas, prazos e ansiedade, você não escuta mais. Esse vídeo é sobre escutar de novo. 7 lições que um desenho qualquer, num sábado de manhã, te ensinou e que você esqueceu no meio do caminho. Existe uma diferença entre estar sozinho e estar solitário. Quase ninguém te ensina isso quando você é criança. Você aprende sozinho, geralmente tarde demais. Os desenhos sabem, eles colocam o herói sozinho no topo da montanha, no meio da batalha perdida, no quarto vazio depois que todo mundo foi embora. E é justamente ali, na cena mais silenciosa, que a história realmente começa. Porque a solidão não é o castigo, é o intervalo, é o espaço que sobra quando você para de fugir de si mesmo através do barulho dos outros. Você já tentou preencher esse espaço com notificação, com série, com qualquer coisa que faça barulho? E quando enfim ficou quieto, o que sobrou foi medo ou foi clareza? Os desenhos não têm medo do silêncio. Eles sabem que é ali que o personagem encontra quem ele realmente é. Repara numa coisa, todo herói de desenho passa pela mesma cena. Ele tenta, falha, cai no chão e por um segundo a câmera fica só ali. No rosto dele, na poeira, no silêncio antes de levantar. Nenhum herói nasce pronto. Isso é roteiro básico. Mas é engraçado como, na vida real, a gente trata o fracasso como prova de que não serve pra alguma coisa e não como a única forma de aprender ela. A criança que assiste isso entende sem precisar de explicação. Cair faz parte. O adulto que assiste a mesma cena 20 anos depois esqueceu completamente essa lição e trata o primeiro erro como sentença final. Os desenhos nunca cortam a cena na queda. Eles sempre mostram o personagem levantando, porque sabem que essa é a parte que importa. Tem um tipo de personagem que aparece em quase todo desenho. Aquele que sorri o tempo todo, faz piada de tudo e ninguém imagina que por dentro ele está desmoronando. A gente sempre acha engraçado, até crescer e perceber que virou esse personagem. Carl Jung tinha um nome para isso, a persona, a máscara social que a gente usa para ser aceito. O problema não é usar a máscara, todo mundo usa, é inevitável em sociedade. O problema é esquecer que ela é uma máscara e começar a confundir o personagem que você interpreta com quem você realmente é. Os desenhos adoram expor isso numa cena só. O personagem é engraçado, sozinho, sem ninguém olhando, com o rosto finalmente sem expressão nenhuma. Ali, naquele segundo, é a única vez que ele é real. Você lembra a última vez que tirou a sua máscara? Não pros outros, pra você mesmo. Quase todo desenho, em algum momento, mostra o personagem principal envelhecendo numa sequência de poucos segundos. Criança, depois adulto, depois velho. E geralmente é a cena mais triste do filme inteiro, mesmo sem nenhuma palavra. Por que isso dói tanto? Porque em poucos segundos a gente vê resumido o que demora décadas para perceber sozinho, que o tempo não pergunta se você está pronto. O estoicismo fala muito sobre isso. Sêneca dizia que a gente não tem pouco tempo, a gente desperdiça muito dele. A diferença entre uma vida cheia e uma vida vazia não é a quantidade de anos, é a atenção que você deu para cada um deles. Os desenhos comprimem uma vida inteira em uma cena para te lembrar disso de um jeito que nenhum discurso consegue, porque ver dói mais do que ouvir. Tem uma cena que se repete em quase toda a animação que mexe com o adulto. O personagem volta para um lugar que era cheio de alguém e agora está vazio. A cadeira, o quarto, o banco do parque, nenhuma palavra é dita. E mesmo assim é a cena que mais gente lembra do filme inteiro. A gente cresce ouvindo que precisa superar a perda rápido, seguir em frente, não ficar remoendo. Mas os desenhos não têm pressa de te consolar. Eles deixam a câmera parada no vazio por mais tempo do que é confortável, porque sabem que a dor não pede pressa, pede espaço. Luto não é um problema para resolver, é uma experiência para atravessar. E só atravessa quem para de fugir da cadeira vazia. Quase todo herói de desenho, perto do final, encara uma versão sombria de si mesmo, o vilão que ele poderia ter se tornado. Se tiver
tivesse feito escolhas diferentes. Jung chamava isso de sombra, a parte de você que você nega, reprime, finge que não existe, e o problema nunca é ter uma sombra. Todo mundo tem, o problema é não admitir. Os personagens que vencem não são os que destroem a sombra, são os que olham para ela e dizem: essa parte também sou eu, e mesmo assim escolho ser diferente. Isso é mais filosófico do que parece. Você não é definido pelos seus piores impulsos, você é definido pelo que você escolhe fazer com eles todo santo dia. E no fim, quase todo desenho termina do mesmo jeito, não com tudo resolvido, mas com o personagem caminhando para frente, mesmo sem saber exatamente o que vem depois. Porque a vida real não tem final fechado. Não existe o momento em que tudo finalmente faz sentido e você pode parar de se esforçar. Existe só o próximo passo. Os desenhos sabiam disso antes de você aprender economia, antes de aprender a preencher imposto de renda, antes da vida virar rotina. Eles te mostraram, sem precisar de discurso, que recomeçar não é fraqueza. É a única coisa que todo mundo, sem exceção, vai precisar fazer várias vezes na vida. Talvez os desenhos não soubessem mais que você. Talvez eles só tivessem coragem de dizer coisas simples, sem complicar. E se às vezes a sabedoria não está em entender mais, mas em lembrar do que você já sabia antes de crescer e esquecer. E se esse vídeo te fez lembrar de alguma coisa importante, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E se você chegou até aqui, provavelmente não é por acaso. Tem gente que assiste vídeo por entretenimento. Tem gente que assiste porque está procurando alguma coisa. Se você é do segundo tipo, esse canal foi feito para você. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana tem uma conversa nova aqui e você não vai querer perder.